Olá, sejam bem-vindos para mais um Conexão Cast especial de final de ano. Hoje nós estamos num estúdio completamente diferente, lindo, maravilhoso, porque a convidada de hoje é a Virtuosa! Hello, gata garota! Olha o Jordão dela. Jordão, né? Bordão. Você viu? Comento umas gatas. Jordana vai batizar lá em Israel, amiga. Pois é. O bordão dela, eu fico gravado, né? Porque eu acompanho, já sei tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, Virtuosa! Gata garota! Esse é o bordão da nossa maravilhosa Pamela Moura. Pamela linda, maravilhosa, seja bem-vinda ao Conexão Cast. Muito obrigada. Que não está sendo no meu espaço, mas está sendo no seu, que eu tô me Sim. sentindo assim mais que em casa. Gente, foi tão difícil a gente conseguir agendar essa gravação, né? Eu falei, dai, Jobo, Lene, você é aqui mesmo? Perfeito. Então... E esse chocolate, olha, que eu amo demais. Gente, se eu me lambuzar, não, pelo amor de Deus. Vocês não reparam não, tá? Não repare que eu vou me acabar É desse que chocolate. todo mundo que vem aqui no espaço toma o nosso cappuccino, nosso chocolate quente. Ai, eu amo demais, é uma lindeza. Então vamos começar com o nosso Conexão Cast. Vocês repararam que eu fiz meu cabelo, é claro, né? Vir aqui não arrumar o cabelo é judiaira, né, Pamela? Exatamente, porque se tem uma coisa que nós temos é esse cuidado, sabe? E a Lene, toda semana ela vem aqui no salão tratar os cabelos. As pessoas perguntam, o que você vai fazer na folga, Lene? Ela, vou no salão. Isso. Pamela, nossa primeira pergunta, que é impossível não perguntar para as pessoas. Ai, meu Deus. Como que foi a decisão que você teve falar, vou para o Japão? Meu Deus, esse é um babado, é meio comprido, da Tenta Jobo. resumir para nós. Tudo bem? Então vamos lá, já vou começar assim. Eu não queria vir pro Japão. Nunca quis ir pro Japão. Nunca quis, amiga, nunca quis, gata garota. Não queria, não queria, não queria. E aí, o que aconteceu? O meu marido recebeu a proposta para vir pro Japão. Ah, ele recebeu. Ele recebeu a proposta para vir, porque quando a gente namorava, ele veio pro Japão. E a gente continuou namorando pela internet. Meu Deus, difícil, ele hein? ficou 1 ano e 1 mês aqui no Japão, da primeira vez que ele veio. E a gente ficou 1 ano e 1 mês namorando pela internet. Poxa. Isso. E aí ele voltou e a gente continuou nosso namoro, a gente noivou, a gente casou. E aí veio a proposta de novo, de voltar pro Japão. E foi na mesma época que ele estava sem serviço no Brasil. Ele estava procurando outros empregos. Sim. E aí chegou essa proposta. E eu virei para ele e falei, vai lá. Não. Você já foi, a gente namorava, vai de novo. Pode ir, entendeu? Fica um tempo, eu fico aqui te esperando. Porque eu já tinha me formado em administração, Poxa. já tinha montado meu salão, já tinha ali minha gama de clientes na minha cidade. Porque quando eu me formei como cabeleireira, eu atuava em Ribeirão Preto, que é uma cidade vizinha, 1 hora da minha cidade. Então foi nesse salão que eu cresci, em Ribeirão Preto, do Milton Broto, do Paulo Milani. Então lá eu cresci, só que foi na minha cidade, depois quando eu vim, que eu comecei a formar minha cartela de clientes. Então você pensa, você formou sua cartela de clientes, eu ia ter que abandonar tudo e vir pro Japão. E nessa mesma época eu estava fazendo federal, faculdade. Eu fazia Jesus. biocombustível de manhã, trabalhava no salão à tarde até à noite. E aí ele chegou pra mim e falou assim, vamos pro Japão? Eu falei, não, não vamos não, vai você. Falei pra ele, vai você? Mas e assim, você não ficava com o coração partido, tem que ficar sem ele? Eu ia ficar. Ai, é porque a gente já veio desse relacionamento à distância, assim, dessa conversa. Então, tipo assim, a gente tinha uma meta. Na primeira vez que ele veio com um contrato para 5 anos. Aí ele voltou com 1 ano e 10, 1 ano e 1 mês, né? E aí agora eu fiquei pensando o quê? Eu imaginei assim, não, ele vai, a gente namora pela internet. Eu não queria renunciar à minha parte, Entendi. entendeu? Mas aí, adivinha o que aconteceu? Coloca nos comentários se você adivinhar o que aconteceu. Ah, meu Deus do céu. Gata garota, a gente teve uma discussão feíssima por causa disso, e eu fui pra onde? Pra igreja. Como boa crente que sou, botei a Bíblia debaixo do braço e fui pra igreja, porque eu era regente dos jovens. E aí chegou ali na igreja, eu regia os jovens, sentei no banco e tô ali.
esperando ali, né, o momento da palavra, de repente entrou um pastor dentro da igreja, que não estava convidado para ministrar aquele dia nem nada. Ele simplesmente passou por lá, entrou, aí a minha pastora na época chamou ele, e aí ele foi dar uma saudação, que é se apresentar para a igreja, né? Coisa de 5 a 10 minutos no máximo uma saudação. Lene, ele abriu a Bíblia e ele falou assim, eu vou pregar em Guariba, que era a cidade vizinha. Deus mandou passar por aqui porque eu preciso dar um recado para uma irmã que está aqui dentro. Ele não apontou o dedo para mim, ele não falou o meu nome, mas presta atenção na palavra. Ele foi lá em Provérbios e falou assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói tudo. Irmã, arruma suas malas e acompanha seu marido. Ninguém ali sabia do que eu tinha falado com meu marido em casa, de qual tinha sido a nossa discussão. E no meio do caminho, indo para a igreja, eu falei assim com Deus, Senhor, já se viu? Eu tenho que abrir mão de todas as minhas coisas para fazer as coisas para Ele. Ah, não, Jesus, isso não é certo. Eu discutindo com Deus dentro do carro, a caminho da igreja. E cheguei na igreja e o Senhor vem com essa resposta, sabe? E aí, naquele momento, Lene, meu coração começou a queimar. Ele queimava tanto, e o Espírito Santo me disse uma frase. Ele falou assim, filha, saber a Bíblia, o diabo também sabe. Sim. Ele só não pratica, mas ele sabe. Eu preciso que você viva, porque tem almas naquele lugar que é para você cuidar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, como assim, sabe? E aí, naquele momento, foi quando eu falei, meu ex-me aqui para vir pro Japão. Sim. Foi quando eu ouvi a voz do Senhor, foi quando eu falei, amém, Jesus, eu vou, entendeu? Não foi fácil, foi muito difícil. Eu voltei para casa aquele dia, já colocando a mão no meu salão, nas coisas e me despedindo, assim, imagino. Literalmente. Porque eu sabia que ia ser rápido, sabe? Imagino. Virtuosa, e como foi, assim, o seu primeiro dia na chegada no Japão? Fora o cansaço. Como foi a realidade de encarar o choque cultural? Você teve? Foi triste. Foi triste, porque na hora que eu pisei no aeroporto, eu senti uma tristeza desse lugar. Jesus. Eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas eu senti triste. Eu não sei, eu vejo muito pelo espiritual das coisas, assim, sabe? Quando você chega no Brasil, eu sempre brinco com as meninas. Você tá chegando no Brasil, você tá passando Salvador ali em cima, porque o avião veio lá por cima, assim, né? E vai descendo até São Paulo, né? Menino, tu já sente uma alegria? Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas, assim, chegar no Japão, pra mim, foi algo surreal. E foi a realização de uma palavra. Eu falo pro meu marido que ele é um homem profético. Porque lembra que eu contei agorinha, né? Que a gente namorava, ele tava aqui, né? Quando ele veio pro Japão, Lene, a gente namorava, ele falou assim pra mim, ó. Ele me deu um abraço, um beijo, na frente de toda a família dele, na frente de todo mundo, e ele virou pra mim e falou assim, me espera que eu volto, eu caso com você e um dia te levo pra lá. Hoje eu tô aqui sentada no podcast da Lene, do Conexão Japão, falando com vocês, entendeu? Porque o meu marido é um homem profético. De verdade. Vamos agradecer ele, né? Porque se não fosse Qual foi o seu maior desafio estando aqui? Uau! Ficar longe da família, encarar, assim, porque é muito diferente do Brasil, né? Fica longe da família. Desde a igreja também é diferente. É muito diferente. Muito, muito, muito diferente. E você já encontrou uma igreja para isso? Já, de imediato você conseguiu contatos? Quando eu cheguei aqui? Quando eu cheguei aqui no Japão, foi muito engraçado, porque eu morei em Iwata, Shizuoka. Inclusive, irmã Sueli, que esse podcast chegue até você, porque eu sou muito grata pela sua vida. Eu cheguei no frio, em novembro, outubro para novembro, assim, né? Mas foi fazendo compra no mercado brasileiro. O meu primeiro culto foi dentro de um mercado brasileiro. Eu sei, é marcante, né? É marcante. Naquela época era Avivamento da Fé, fazia culto dentro do mercado brasileiro em Iwata, da irmã Sueli. E eu fui naquele dia no mercado brasileiro para fazer uma compra. Era bem longe da nossa casa, a gente tinha andado um monte a pé. Chegamos até esse mercado brasileiro. E aí a gente não tinha internet, a gente não tinha iPhone na época, a gente tinha acabado, recém-chegado, e com aquela mente de, não, vamos guardar dinheiro. O apato que nós morávamos era um Léo Palace, também não tinha internet, a gente tinha que ir num Seven, que é um Combine, né, numa loja de conveniência, a gente usava a internet lá. E aí ali eu vi no mapa mais ou menos aonde era um mercado brasileiro. E aí a gente chegou nesse mercado brasileiro para
matar a vontade de comer um bife, fazer essas sim. coisas. Chegou nesse mercado brasileiro, gente, eu não consigo explicar, tem coisa que é só o céu. A hora que eu vi a dona do mercado, menina, eu fui lá dar um abraço nela. Você pensa, a pessoa chegou dentro do seu mercado e vai te dar um abraço. Eu falei, mulher, tem que te dar um abraço. Aí sabe aquele abraço de mãe? Aí ela virou pra mim e falou assim, você é nova aqui, né? Eu falei assim, eu sou nova aqui. Ela falou assim, vem no culto. Olha. Aí eu falei assim pra ela, eu vou no culto, onde é a igreja? Ela falou assim, não, a igreja é aqui. E eu falei assim pra ela, mas é de noite? Porque a gente não tem condução, né? A gente vai ter que dar um jeito de vir. Mas você só me fala qual horário que a gente vê. Ela falou, não, eu passo pra te pegar. Ela foi lá na nossa casa, ela nos buscou e a gente foi cultuar dentro do mercado brasileiro. Foi uma experiência incrível, incrível. Incrível. Eu senti Deus assim nos detalhes, porque eu me lembro até hoje que ao entrar no mercado brasileiro o mercado estava fechado para as compras, era só para o culto mesmo. E nós entramos ali, tinha uma irmãzinha tocando teclado e na hora que eu entrei estava na oração. E na hora que eu entrei estava orando e naquele dia a missionária Emília na época, ela falou assim: Pamela, ela falou pra mim, né? Pamela, ela falou o meu nome. Ela falou assim: Pamela, o Senhor te trouxe nesse lugar para cumprir uma promessa que fez ao seu bisavô. Ninguém sabia que o meu bisavô era crente, que o meu bisavô era da Batista. Ninguém sabia a minha história. E aí falou assim: Deus cumpre hoje uma promessa que fez ao seu bisavô. Porque Deus falou para ele que levaria os dele pelas nações. E você tá aqui para cumprir isso. Nossa, eu chorava. Eu falei, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é fiel. Isso que eu ia falar, você se sentiu acolhida, né? Isso. Ai, que lindo, gente. Eu falo assim para você, viver os sonhos de Deus são maiores, melhores do que os nossos, gente. Apenas confie. Eu sei que é difícil, não é fácil. Quando eu me despedi do meu salão no Brasil, não foi fácil. Eu chorei horrores. Eu sei. Chorei horrores por deixar a minha mãe. E eu levava minha mãe para fazer compra, eu levava minha mãe para resolver um monte de coisas. Mas às vezes Deus precisa tirar a gente do foco para Ele poder também trabalhar na vida da nossa família, sabe? Para as coisas poderem acontecer lá também. E menina, depois disso aconteceu tanta coisa com a minha mãe, Lene, mas deixa que esse babado é para outra conversa. Né? Compartilha com a gente, assim, como que foi a sua experiência na fábrica? Você, quando chegou, você já foi contratada? Foi rápido? Já vim do Brasil com o contrato assinado para trabalhar em fábrica. Eu sabia que eu ia chegar aqui e eu ia ser peão de fábrica. Então eu não vim aqui já cheguei falando, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu vim para ser trabalhadora de fábrica mesmo. E como foi seus dias lá dentro? Assim, porque é tão difícil a gente que empreende ter que vir para outro país ser funcionário. Olha, você teve dificuldade? Como eu contei para você, quando eu cheguei no Japão, eu morei em Shizuoka, em Iwata. Então eu trabalhei numa fábrica de autopeça fazendo amortecedor de porta-mala por 4 meses. Era uma linha de produção. Lá eu conheci pessoas incríveis que eu levo pro resto da minha vida, de verdade. Mas teve uma cena que é literalmente muito engraçada, porque eu chego na fábrica na época, né, a empreiteira que nos levou pra lá é a dona Fujiarte. Eu amo a dona Fujiarte. É a dona? A Fujiarte. Ah, sim, sim. Eu chamo de Dona Fujiarte, assim como tem a Dona Sankyo. Agora eu entendi. Aí eu falo Dona Fujiarte, né? A Fujiarte que trouxe a gente, né, do Brasil, e nós trabalhamos ali, e lá eu conheci diversas pessoas, só que tinha uma moça que trabalhava lá, e eu olhava assim pra ela, eu falava, Jesus, um dia eu queria tanto fazer aquele cabelo. Sabe quando você olha assim? Sim. Porque a cabeleireira, gente, você que é cabeleireira, trabalha com estética, manicure, você olha a unha de uma pessoa, você fala, queria tanto fazer aquela unha, não é? É isso, né? Eu sei. A Lene era decoradora, por exemplo, ela olha e fala, nossa, eu queria tanto poder decorar esse lugar. É isso, né? E eu olhava o cabelo daquela moça e falava assim, senhor, eu queria tanto fazer o cabelo dela, só que ela tinha uma cara de braba, e eu trabalhava num setor, ela trabalhava no outro, só que do meu setor dava pra ver o setor dela. E aí um dia me colocaram pra trabalhar no setor dela. Aí você não perdeu a oportunidade. E aí eu tive a oportunidade de estar ao lado dela, e ali conversa vai, conversa vem, ela virou pra mim e falou assim, nossa, seu cabelo tá tão bonito, quem faz seu cabelo? Aí eu falei assim, sou eu.
E aí, naquele momento ali, ela falou assim, você não faz o meu? Aí eu falei, nossa, mas eu moro no Léo Palace, né? Dai Jobo? Aí ela, não, faz o meu cabelo. Menina, assim, fui fazer o cabelo dela. E aí eu fiz o cabelo dela e ficou linda. Eu falei assim pra ela, só não conta pra ninguém, né? Porque eu trouxe produto só pro meu cabelo. Acho que é a mesma coisa de falar assim, conta pra geral, né? Menina, e nisso foi. Eu comecei a atender várias pessoas lá em Shizuoka, só que eu já sabia que eu ia ficar lá só 4 meses, porque isso eles deixaram bem claro. E de lá nós iríamos para Murata de Shimane. Só que aí, quando chegou, deu os 4 meses, Shimane não estava contratando. E aí, na época, o Tantosha chegou na gente e conversou e falou assim: olha, vocês vão para Fukui, para Shizen. Aí eu virei para ele e falei assim: não, eu vou orar. Se Deus falar que eu posso ir, eu vou. Você falou porque pro Tantosha. Ele não chamou de eu louca? vou. Não, sabe por quê? Por quê? Desviado da igreja, afastado da igreja. Entendi, tô entendendo. Ele virou pra mim e falou assim: não, eu te entendo. Eu te entendo, não tem problema nenhum. Ele falou desse jeito. Que legal. Aí eu tive um tempo de oração com o Senhor, e aí Deus confirmou que era pra gente vir pra Shizen, pra Fukui aqui, né? E na época, gata garota do céu, eu cheguei nele e falei assim: nós vamos. Ele falou assim: então tá bom. E aí, conversa vai, conversa vem ali na linha, eu comecei a falar para as pessoas, né? Ah, a gente vai pra Murata de Fukui, né? Lá é horrível, a cidade é velha, tem rato, tem barata, e eu ficava assim, meu Deus, o senhor tá me mandando pra lá. Lene, me deu medo, as pessoas falavam, os sapatos lá são velhos e tudo mais. Menina, viemos lá de Shizuoka pra cá, quando chegamos aqui, e eu orando, falei, Deus, dá um sapato bom pra gente, Senhor, por favor, tá. Dona Fugiarte de Jesus, Lene, abençoada, colocou nós no sapato novinho em Sabai. Meu Deus, eu não tinha preocupação com nada. Para ir para a fábrica, a gente pega o ônibus. Sim. Então, o de casa ali no ponto de ônibus era 2 quarteirão. Certinho. Nossa, Lene, que delícia. Nevava, a gente ia com ônibus. Estava no sol, a gente ia com ônibus. Porque você que mora aqui em XM, mais perto da fábrica, tem que ir de a pé. Tá nevando, tem que ir de a pé. Sim. Não é? Ah, é uma delícia no ônibus, você não tem que preocupar com nada, você para dentro da fábrica. Virtuosa, dentro da fábrica, teve algum momento assim, o qual marcou sua vida lá dentro? Nossa, inúmeros momentos. Teve algo inesquecível assim que você consegue lembrar ou não? Pro bom ou pro ruim? Tem pros dois. Algo que marcou. Se valeu de experiência ou aprendizado. Uau! Então vou falar um pouquinho dos dois. Certo. Algo que me marcou muito, muito, muito. Eu trabalhei na Murata e aí nessa época eu tive uma treinadora, né? Que ela não queria treinar. Sim. Só que ela deixou claro desde o começo que ela não queria treinar, que ela não gostava muito disso, né? Mas ali na primeira semana de treinamento foi bom, na segunda foi bom, na segunda semana de treinamento houve um momento ali que eu fui dar baixa num lote e eu esqueci o nome do furiô que eu tinha que preencher no computador, né? E aí eu esqueci e eu fui perguntar pra ela, eu falei assim pra ela, oi, qual que é o nome mesmo desse furiô roxinho que eu esqueci? Menina, naquele dia, acho que ela não tava num dia bom. Menina, mas só me deu um grito comigo. Ela começou a gritar comigo e eu me lembro até hoje das palavras que ela disse. Operária. Ela é operária, ela que me treinou naquele momento. Claro, lembra que eu falei aqui, ela deixou claro desde o começo que ela não queria treinar, porque ela não gostava disso. Tudo bem, tem gente que realmente não gosta. Mas eu preciso falar isso aqui porque talvez aconteça isso com outras pessoas, sabe? Mas Lene, ela virou pra mim naquele dia e começou a gritar assim, os 4 cantos mesmo. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Você não sabe ler, você não sabe escrever, você é um nada. Você sabe que você é um nada? Na hora, assim, eu parei, meus olhos encheram d'água. Aí uma moça que estava assim do lado, perto do computador, ela falou assim, você pode usar meu caderno, né? E aí naquele momento ali eu respirei fundo, aí preenchi ali, acabei de dar baixa. Nossa, eu fiquei assim muito, muito assim, triste na hora. E aí eu virei pra minha treinadora e falei assim pra ela, posso ir no banheiro rapidinho? Aí você foi chorar. Aí cheguei no banheiro e fui chorar. Eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Porque é isso, né? Por que eu tô contando isso? Porque às vezes, quando a gente tá no centro da vontade de Deus, coisas acontecem para nos tirar do centro da vontade de Deus. Sabe? Os discípulos, quando eles têm que passar pro outro lado do mar que Jesus manda, adivinha, no meio do caminho tem uma tempestade. A gente não tem como correr das tempestades. A gente precisa enfrentar as tempestades.
entendeu? Porque o Senhor, ele tá no barco com a gente. E aí, naquele momento ali, o Espírito Santo, fui pro banheiro, eu chorei, porque eu não tinha respondido nada pra ela, só baixei minha cabeça, deixei ela falando alto, e dei baixa ali, com a ajuda do caderninho da outra moça. E aí eu peguei, chorei no banheiro, falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? Olha que humilhação, porque a gente quer dar esse lugar de vítima, a gente também quer ter esse lugar 5 minutos com Deus, sabe? Ah, sim, é o único. Eu sou vítima para Deus. É o único momento. A gente quer, porque o Senhor sabe a verdade do nosso coração, sabe? Exatamente. E naquele momento ali, Helene, o Espírito Santo falou assim pra mim, eu sei quem você é, foi eu que te trouxe e eu sou dono de todas as línguas. A sua guerra não é contra ela, é contra principados e potestades. Então eu comecei a orar ali no banheiro, voltei pro setor, dei um abraço nela, falei, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Ai, meu Deus do céu. E ali ela ficou assim, parada, assim, igual você agora, assim. Ela ficou assim, parada, olhando pra mim, eu dei um abraço nela, ela me deu um abraço de novo, e ela me chamava de Brabuleta. Ela falava assim, aleluia, porque eu sou crente, então ela falava assim, lá vai aleluia, vai lá aleluia, Brabuleta. Mas por que Brabuleta? Você era brava? Não, Brabuleta é porque eu falei que ela parecia uma mulher que numa novela que chamava As Empreguete. Tinha uma novela que tinha As Empreguete. E eu falei que ela parecia aquela mulher que falava na novela, que chamava as pessoas de Brabuleta. Então ela começou a me chamar de Brabuleta por causa disso, entendeu? Pronto, mais um bordão. Ai, maravilhosa. Só que, tipo assim, eu não tive rancor, não tive tristeza, nada. Depois daquilo, eu dei um abraço nela e tudo se quebrou. Hoje a gente conversa, a gente se encontra. Inclusive, ela contava para as pessoas, eu fiz ela chorar e ela ria. Mas, tipo assim, é algo assim que não me dói, sabe? E talvez alguém, olha só, alguém tem que escutar isso. Não se doa pelo que as pessoas falam pra você. Se preocupe com o que Deus sabe sobre você. Porque Deus, ele nos formou, ele nos escolheu. Antes da gente nascer, ele já sabia como que a gente ia ser, a cor do nosso cabelo, os nossos detalhes. Ele sabia tudo. Então, se preocupe com o que Deus fale sobre você. Virtuosa, gata garota. Em qual momento que você percebeu, agora eu vou exercer a minha profissão, né, de cabeleireira, que você já era lá no Brasil, aqui no Japão? Como foi esse pensamento? Você queria ouvir a parte ruim e a parte boa, não foi da minha vida na fábrica? Sim, agora é boa. Aí eu te contei, agora eu posso contar a boa. Então bora. Trabalhando na fábrica, eu tinha o hábito, esse hábito eu tenho até hoje, trabalhando aqui no meu espaço, mas eu fazia um culto para Deus. Quando eu chegava na fábrica, eu trabalhando ali nas máquinas, eu cantava, como cresci na Assembleia de Deus, boa assembleiana que sou, então eu cantava hino da harpa, aí eu cantava hino de criança nas oportunidades da criança, porque na minha cabeça eu estava fazendo um culto para Deus. Aí eu cantava uma música de jovens. Mas você cantava baixinho ou as pessoas ouviam você cantar? Às vezes eu cantava alto, mas como as máquinas tudo faz barulho, então acho que às vezes ouvia, às vezes não ouvia. Quem chegava perto podia ouvir, né? Só que tinha um momento que era muito especial, que era o momento da oração. Que na igreja tem assim, vamos orar pelo irmão que está enfermo, vamos orar por causas aqui na igreja. Então também tinha isso. Então eu orava todos os dias por todo mundo do meu setor. Eu trabalhando ali na máquina, eu falava assim, Senhor, visita a Amanda, Jesus. Trabalha na vida dela, eu não sei o que ela precisa nem necessita, mas o Senhor sabe. Entendeu? Então eu ia falando o nome das pessoas que trabalhavam comigo, orando por elas. Até que um dia eu tava orando por uma moça, e aí o Espírito Santo falou assim pra mim, vai ali, toca na barriga dela que eu vou curar ela. E eu falei assim, Senhor, não vou. A menina vai achar que eu sou doida. Do nada eu vou chegar nela, não tem intimidade nenhuma. Eu vou chegar nela e vou falar assim, deixa eu tocar na sua barriga? Não, Senhor, eu não vou. E eu teimando com Deus, Lene. Por que a gente é assim? E eu falei assim, Deus, eu não vou. E aí eu falei assim, dentro da minha cabeça, tem orações que você tem que fazer no seu pensamento, viu? Quando você quer uma prova com Deus, quando você precisa de um sinal de Deus. Não ora alto assim, não, em voz alta. Senão o diabo pega isso pra te enganar. Então ora no pensamento. Então ali eu tava assim no pensamento e eu falei assim, Deus, se é o Senhor que tá falando comigo, traz ela aqui. Na hora que eu terminei a palavra cria, aqui a menina chegou na máquina.
Ela chegou na minha máquina e falou assim, ai, Bencinha, porque eu chamava as pessoas de Bencinha. Você pode me ajudar? Deixa eu te ajudar. Eu vou te dar umas dicas aqui. Aí eu fiquei parada assim, assustada, olhando pra ela. Aí eu falei assim, posso fazer uma coisa? Aí ela falou assim, pode. Aí eu falei, então posso tocar na sua barriga? Aí eu toquei assim, tirei a minha luva, toquei na barriga dela ali assim, e fiz a oração que Deus mandou fazer. E ali minha mão pegava fogo, Lene. Aí as máquinas dela começou a tocar. Ela correu, ela socorreu as máquinas dela. Depois ela voltou. Quando ela voltou, ela falou assim, por que você quis orar na minha barriga, né? Porque sua mão pegava fogo, eu sentia dentro de mim pegar fogo. Ela tava grávida? Não. Não tava? Não. Ela não tinha nada? Não. Tá, então termina. Aí tá o mistério agora. E aí eu virei pra ela e falei assim, porque Deus tá te curando hoje, porque você vai gerar. Os seus momentos de dores foram embora. O Senhor tem vida pra brotar dentro de você, porque você é uma mulher frutífera. Porém, quando você descobrir o dia que você for gerar, você não pode contar pra ninguém até o 4º mês de gestação. Jesus amado, Deus deu isso pra você falar pra ela? Ela não podia contar pra ninguém. Porque às vezes Deus dá uma bênção pra gente, a gente tá tão feliz que a gente quer dividir isso com todo mundo. Não pode. Nem todo mundo quer a sua vitória. Verdade. Nem todo mundo que assiste a gente no Instagram ama a gente, Lene. Pois é. Fica esperando o nosso dia mal chegar a qualquer minuto. É. Isso não vai dar certo. Você entendeu? É só fogo de palha. Exatamente. Então, e Deus falava isso pra mim. E ela começou a chorar. Eu não sabia, mas ela tinha acabado de perder um bebê. Oh, Jesus. E eu nem imaginei que ela tava grávida. Ela tinha acabado de perder um bebê e ela tava muito triste, porque com a situação toda, né? E eu fui pra casa passou, acho que foi a semana de Rio, passou a semana de aqui, na próxima semana de Rio, na saideira, eu tava na minha casa com meu marido assim, normal, já tinha chegado o serviço, tudo, meu telefone toca, quase 11 horas da noite. E um número desconhecido. Aí eu, alô, já atendi meio assustada, tipo, quem seria, né? Eu falei, nossa, será que é alguma cliente? Porque eu já atendia já nessa época, né? Eu já atendia no meu dia de folga as clientes. Eu falei, deve ser alguma cliente, né? Eu, alô, boa noite. Ela, boa noite, Pan, sou eu, fulana de tal. Eu não vou falar o nome dela aqui, gente, pra reservar a imagem da pessoa, tá? Pra reservar o nome, às vezes eu não sei se a pessoa ia querer que falasse, né? E ela falou assim, é fulana de tal, eu tô passando pra contar pra você, porque ela fazia uns campeonatos de ciclismo, essas coisas aqui na cidade. Ela falou assim, e aí eu tinha que tomar eu não sei se é suplemento, mas ela falou assim, mas a minha intuição disse que eu tinha que comprar um teste de gravidez. E foi muito engraçado, Lene, foi muito engraçado que eu falei assim pra ela, a sua intuição chama Espírito Santo. Aí ela falou assim, eu comprei o teste de gravidez e deu que eu tô grávida. Aí eu precisava ligar pra você pra contar que eu tô grávida, porque o médico falou que eu não podia engravidar. Essa é a mesma moça. A moça da fábrica. Que coisa entendeu? linda. Passou passou uma semana, 2 semanas depois. Olha. Ela ligou pra mim pra contar que ela tava grávida. Aí ela foi no médico. Aí chegou no médico, o médico falou assim, eu não sei explicar como você tá grávida, mas você tá grávida. E assim, tá tão recente a gravidez que eu não consigo ver nada ainda. Só que você tá grávida. E aí ela falou assim, olha, eu fui lá, ele falou que eu tô grávida, mas é tão recente a gravidez que ele não consegue nem ver um feto, nem nada, de tão recente que é, mas eu tô grávida. E eu assim, Jesus cumpre a tua promessa, né? Hoje, a filha dela já tá desse tamanho, eu acho. Menina, tá enorme a menina. Aí são nesses momentos que a gente sabe o quanto Deus tem misericórdia de nós pra nos usar, né? E aí, Lene, logo depois disso, foi quando eu perdi meu segundo bebê. Foi dentro da fábrica. Eu trabalhava na fábrica. Você tinha perdido o bebê. Eu trabalhava na fábrica e eu senti muita dor. Acho que foi uns 2 meses depois desse acontecimento. Eu tava na fábrica, eu sentia muita dor. Muita dor, muita dor. Me socorreram prontamente, rapidamente, né? E me levaram até o hospital, tudo. Chegou lá, eu tive uma gravidez ectópica. Gravidez nas trompas. Quando o bebê é gerado nas trompas, né? E aí minha trompa estourou, então eu tive hemorragia interna. Eu fui operada ali e fiquei, olha, literalmente, assim, entre a vida e a morte, né? Tive hemorragia interna, tudo o médico falou, né? Que se não tiver chegado a tempo, né? Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Lene. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E foi naquele momento que eu perdi meu bebê. E quando você tá no hospital, é você e Deus ali, sabe? Sim. Eu sei que parece loucura, gente, mas eu já fiz 5 cirurgias aqui no Japão, né? 5 cirurgias. Eu amava esse tempo com Deus no hospital.
Menina, as enfermeiras, sim, tem coisas assim, tem gente que tem receio de operar no Japão, tem medo, até porque pode ter gente que teve experiências ruins. Exato. Mas as minhas experiências foram fantásticas, Lene, no hospital, assim. Sim. O cuidado, desde a faxineira ao médico. Nossa, a faxineira vinha, ela conversava comigo, ela falava assim, eu gosto do Brasil, eu gosto da música do Brasil, e eu conversava com todas elas, eu e o Google Tradutor, nós é friend. Deus preparava as pessoas certinho. É. Inclusive, Deus preparou uma enfermeira que namorava um brasileiro. Exatamente. E foi naquele momento ali, meu com Deus, que eu virei, porque eu sou assim, minha cabeça já é assim, eu não posso ficar parada. Então eu já tava no hospital pensando, quando eu voltar pra fábrica, eu vou fazer isso. E aí Deus foi quando Deus virou pra mim e falou assim, você não volta mais. E eu falei assim, Deus, eu não vou voltar mais para a fábrica? Como que vai ser isso, né? O Senhor falou, não, o seu tempo de fábrica acabou. Quanto tempo, Pamela, você ficou na fábrica? Olha, eu trabalhei picado na fábrica, né? Mas juntando tudo dá 5 anos, 4 meses e 27 dias. Juntando tudo, dá 5 anos, 4 meses e 27 dias meu tempo de fábrica. Foi babado, foi babado. E aí foi quando o Senhor falou pra mim que meu tempo tinha acabado, que aí vem virtuosas. Sim, aí vem virtuosas. Conta, a gente quer saber. É, virtuosa, agora você vai descobrir que é tudo do céu. Porque eu chamava as pessoas de bencinha. Eu acordava de manhã e eu falava assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bencinhas. Eu falei que eu não ia chorar, mas hoje eu tô com vontade de chorar. Pode chorar, pode chorar. E foi naquele meu momento ali no hospital, orando para Deus, falando, Senhor, me dá forças que eu vou voltar a trabalhar. Foi quando Deus falou que meu tempo na fábrica tinha acabado, meu tempo na Mumu acabou. Na Mumu? E ele falou assim pra mim, Lene, eu vou te levar cada virtuosa. Por isso virtuosa, já respondeu, né? E é por isso que eu chamo todo mundo de virtuosa. Não porque, às vezes, a gente não é a mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é aquela mulher que ela trabalha, é a mulher que tem tempo para ela, é a mulher que cuida do lar, é a mulher que empreende, é a mulher que tem conexões. Entendeu? Ai, eu acho que eu sou virtuosa. É! Às vezes as pessoas buscam uma mulher, literalmente aquela mulher perfeita, mas a mulher de Provérbios 31, ela é aquela mulher que ela tem tempo para o Senhor, tem tempo para casa, tem tempo para empreender, tem tempo para os filhos, ela tem tempo para ela, entendeu? Essa é a mulher virtuosa. E aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Eu não consigo, mas um dia você vai conseguir. Então, por isso que eu já falo pra você que você é virtuosa. Porque um dia você vai conseguir ser a mulher virtuosa, entendeu? Então vai se enchendo das virtudes de Deus. E como foi montar o seu espaço? Você já falou, tá bom, Senhor, eu entendi o processo, você conversou lá na empreiteira. Eu pedi minhas contas, cheguei no meu Tantocha e falei assim, olha, eu não vou voltar. Eu gostaria de pedir minhas contas. Ele falou, não faz isso. Você deve estar precisando de um tempo para você descansar. E aí o Senhor falou assim para mim, não, é para você pedir as contas. E eu falei, não, eu vou pedir as contas mesmo. E aí na época ele falou assim, não, leva sua roupa, leva seu sapato, leva... Ele me deu tudo, Lene, meu doutor já falou assim, não, leva todos os seus equipamentos. Pra casa, você só me devolve só o crachá da entrada e pensa bem. Se um dia você quiser voltar, as portas estão abertas. Então isso me deixa muito feliz em saber que eu saí da maneira correta, de cabeça erguida, e que qualquer momento que quiser voltar, as portas estão abertas, porque acho que isso é uma coisa bonita. Principalmente a gente como cristãos, a gente tem que entrar e sair dos lugares, né, deixando as portas abertas. A gente nunca pode cuspir para cima, eu nunca mais vou voltar. A gente não sabe, tá tudo nas mãos do Senhor. Nós fazemos planos, mas o Senhor também tem os planos dele. Sabe? E aí eu saí, e aí eu já atendia em casa nessa época. Eu já atendia minhas clientes nas folgas. Tá. Então não foi algo assim que eu comecei literalmente assim do zero, não. Lembra que eu te contei que lá em Shizuoka eu atendi essa moça? Lembro. No começo da nossa conversa? Quando eu vim pra cá, passou um tempo, essa moça veio também. Ela veio pra cá também. Ela tá te seguindo. E aí eu comecei a fazer cabelos aqui, então eu comecei a atender nas folgas. Nas minhas folgas eu atendo na minha casa, atendia na minha casa, na sala da minha casa. Eu separei pra isso.
E aí eu atendia lá, então quando eu saí da fábrica, eu pedi as contas para seguir ali a direção que Deus tinha me dado, porque ele falou que ele ia trazer cada uma das virtuosas no salão, porque eram mulheres que ele queria ter um encontro com elas. Sim. Então, desde a playlist do dia, tudo é o Senhor. Não é a mesma playlist que toca todo dia. De manhã, quando eu levanto, eu falo, Deus, o que o Senhor quer ouvir hoje? O que o Senhor quer que a gente ouve hoje? Aí eu vou lá e coloco a playlist. Entendeu? É literalmente tudo. Entendi. O cappuccino que vocês tomam, o café, é tudo, tudo, tudo pro Senhor. Um dia, trabalhando com uma moça na fábrica lá em Shizuoka, ela se chama Shizui. E aí, ela trabalhava tão certinho, Lene, eu observava ela trabalhando. As pessoas pulavam etapas na linha. Ela trabalhava certinho, literalmente certinho. Sabe aquela pessoa que faz tudo certinho? Sim. Ela fazia tudo certinho. E aí um dia eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar do lado dela. Sim. E eu perguntei pra ela, por que você faz tudo certinho assim? Você é a única que faz tudo tão certinho assim. E ela virou pra mim e falou assim, porque eu aprendi um versículo da Bíblia e eu pratico ele. E eu falei assim, que versículo que é? E ela falou assim, tudo que você for fazer, faça como se fosse pro Senhor. Uau! Naquele momento ali, Helene, eu aprendi com a Shizui na beta, e eu aprendi com ela ali o quão é lindo a gente praticar a palavra do Senhor. Obrigada, então, Shizui. Eu vou embora com isso. Tudo que eu faço como se fosse para o Senhor. Quando eu tô cuidando do seu cabelo, fazendo o seu cronograma, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Porque você é filha dele, entende? Como cada uma das meninas que sentam na minha cadeira são filhas do Senhor, amadas, cuidadas e zeladas. Eu não posso te ferir, você é filha dele, eu tenho que dar o meu melhor de amor para você, sabe? Eu sei que eu tô aqui para ouvir, para abraçar. E aí a conversa vai ficar entre eu, você e Jesus. Virtuosa, nesse seu momento de transição, as pessoas ao seu redor te apoiaram ou duvidaram do seu serviço? Uau, uau. Porque é difícil, né, a gente ter um apoio. É difícil. Ainda mais um país o qual não é nosso, não falamos a mesma língua. Exatamente. É um desafio muito grande, né? Você teve medo também? Tive muito medo. Inclusive, quando eu assinei minha demissão. Ai. Quando eu assinei minha demissão, Lene, eu tava com a agenda com várias clientes já marcadas. Que já estavam com os horários marcados porque eu atendia nas folgas. Então eu sabia que 4 dias eu não ia atender, mas nos meus dias que seriam os meus dias de folga, eu já tinha clientes agendadas. Quando eu assinei minha demissão, eu saí do escritório da empreiteira, falando assim, agora bora trabalhar, né? Todas as clientes que eu tinha agendada desmarcaram. Meu celular começou a vibrar e começou assim, olha, eu preciso cancelar, tive um imprevisto. Pã, não vai dar, tive um imprevisto. A gente vai ter que remarcar, meu filho ficou doente. Então todo mundo, Lene, todo mundo desmarcou. Na hora, por Deus, que ilumina a gente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi pedir demissão, já estava com a agenda cheia. Sim. Aí depois disso, todo mundo cancelou? Todo mundo cancelou. E como ficou sua mente? Não, então. na hora, Lene, eu fui pensar em falar o que foi que eu fiz. Na hora que eu fui pensar em falar, o Senhor me trouxe à mente aquela passagem de quando os hebreus saem do Egito cativo, Moisés dirige o povo, e eles passam o Mar Vermelho, né? Sim. E eles vão pro quê? Pro deserto. Sim. Mas por que eles ficam 40 anos no deserto? Por quê? Porque eles murmuravam. Ah, sim, sim. Dali até a terra que mana leite e mel, era rapidinho para chegar. Deus deixou eles ficar 40 anos porque só reclamavam. Na hora veio isso na minha cabeça, eu falei, dessa boca não sai murmuração. O povo começou a... fala. O povo começou a desmarcar e eu ficava assim, glória a Deus, aleluia! Eu fui para casa e aí eu entrei na parte que é o salão. E quando eu entrei, Lene, eu tocava na minha cadeira e eu falava assim, Senhor, um dia vai sentar aqui, Senhor, uma mulher que vai ser cuidada, uma filha amada. E eu comecei a profetizar sobre os móveis do salão, sabe? E naquele tempo, eu entrava às 9 e saía às 5 da tarde. Eu não tinha ninguém, Lene, mas eu batia ponto no meu salão. Eu entrava às 9 sem ninguém, eu orava, eu cantava 2 hinos da harpa, eu profetizava, e aí eu fazia o quê? Eu pegava os cabelos que eu já tinha gravado no celular, eu editava aqueles vídeos, eu publicava nos stories do Instagram,
entendeu? Eu ficava fazendo conteúdo Sim. sobre os cabelos, qual a importância de você fazer um cronograma, qual a importância de você tratar o cabelo depois de uma progressiva. Então é assim, oração. Você tem que orar e tem que agir. Exato. Não adianta você orar e deitar no sofá aqui, que nós tá no sofá agora, tá? Sim. Deitar no sofá e ficar esperando as coisas cair do céu. Não, você tem que orar e tem que agir. Então eu orava e eu editava meus vídeos e fazia. Passaram, Silene, 3 dias depois, 7 dias depois. 7 dias, ó. 7 dias depois, meu telefone começou a tocar. Eu quero um horário. Eu quero um horário. E depois disso, Lene, bom, você sabe, eu nunca mais parei. Não consegue mais nem horário, né, Pamela? Aí já vou marcar. Aí já não deixou agendado. Gente, e você sabe que agora é Natal, né? Sei. Tem gente que em julho já tava marcando horário pro Natal. Pra deixar certo o horário de dezembro. Hoje, pra honra e glória do Senhor, Juliana lá apontando a mão, eu. Hoje, pra honra e glória do Senhor, é o Senhor que enche as agendas. Virtuosa, como que você concilia a sua vida cristã e profissional? Uau! Meio que você já tem respondido, né? Você já disse que em tudo coloca o Senhor, né? Mas, vai, fala mais, a gente gosta de ouvir. Bom, eu tento não ser invasiva com as pessoas. Todo Sim. mundo que chega aqui, eu dou meu bom dia. Bom dia! dia! Seja bem-vinda, eu direciono a pessoa até a cadeira, então eu tô ali pra ouvir ela, sabe? Então a gente vai conversando. Tem gente que senta, ela não fala nada. Aí eu também não vou ser aquela pessoa, né, chata que vai ficar falando em cima da pessoa. Então não, deixa só a musiquinha tocar. Às vezes eu só sinalizo a minha cliente, falo assim, olha, me desculpa, às vezes eu me empolgo, eu tô ouvindo a música, daqui a pouco acabo cantando a música enquanto eu tô chapando o cabelo, né? Mas é claro que eu não canto alto, nem nada, eu tenho que ser discreta, mas às vezes eu fico cantarolando a música, Sim. né? E ela, não, tá. Às vezes tem clientes que falam assim, você ora por mim? Aí, menina, já termina a chapinha orando, entendeu? Aí, Já termina a chapinha orando, é desse jeito. E eu peço todos os dias para que aqui seja o refúgio, sabe? A maioria das minhas clientes sentam aqui e falam assim, nossa, eu me sinto num lugar tão aconchegante, eu sinto paz, eu sinto um sono tão gostoso. Tem gente que não consegue dormir, você acredita? sério? Que não consegue dormir à noite. Ela vem aqui, ela fala assim, nossa, que eu sinto até vontade de dormir. E aí ela chora, eu choro também, porque eu sei que o Senhor marca encontros nesse lugar. Pamela, agora eu vou falar um pouquinho, tá? Fala. Um pouquinho. Compartilhar esse momento. É muito claro e muito visível que existe a presença de Deus nesse lugar. Ai, Não obrigada. somente na sua vida, mas em cada detalhe. Eu me emociono. Ah, meu Não estava Deus! programado para isso. Porque é muito difícil aqui também nesse país a gente encontrar pessoas com o coração voltado para o Deus de verdade, né? E tipo assim, porque falar de Deus é muito fácil falar. Mas ter a atitude verdadeira e de coração sincero, isso sim é o difícil. E não é só eu, outras pessoas também. Quando falam, nossa, e lá na Pâmela é um ambiente tão bom. Eu falei, sim, é. Porque existe Deus aqui, né? Existe Deus na sua vida. E você falando das pessoas pedir oração, eu também já fui uma dessas, né? Uma vez eu entrei, né, com um projeto e falei, Pâmela, ora por esse projeto. Nós oramos pelo projeto. Porque a gente sabe, a gente sente, né? Fala, não, eu preciso de alguém que me ame de verdade. Porque para orar pela vida do irmão, você tem que ter amor. E hoje o amor é muito escasso, hoje o amor é muito falso. Então eu consigo ver o amor. Deus abençoe, Pamela. Deus abençoe sua vida. Vocês não têm noção, viu? Mas é vendo a Lene, exclusiva. Eu falei pra você outro dia aqui, né? Eu falei assim, amiga, eu te admiro, porque você é uma pessoa que você tem uma ideia, você já bota a ideia em execução. Ela já corre, ela já faz. Eu me lembro quando nasceu o projeto do Musa. Sim. E você falou assim, pã, tô pensando nesse projeto aqui, e eu toda assim, né? Bora, Lene, bora! Faz esse projeto, entendeu? Vamos orar. E Deus faz. E você é aquela pessoa, você não deixa o medo te parar, você não deixa a opinião das pessoas te barrar, você vai e faz. Isso é lindo, sabe? Isso também é um detalhe do céu. E eu me espelho em você. Eu me espelho. Inclusive hoje, gente, tá nascendo algo em mim por causa de Lene. Ai, meu Deus! Viu? Por causa de Lene. Amém. Depois você vai compartilhar. Virtuosa, aqui no seu salão, você já passou algum momento estranho, diferente, assim?
Um momento que você pode compartilhar com a gente, que ficou marcado aqui no seu salão, ou algo divertido, ou algo constrangedor, sei lá, o que você sentia aí de compartilhar? Porque deve ter história, não? Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas eu acho que um dos momentos que mais me marcou foi que eu fiz uma oração uma vez, Lene, para Deus, e eu falei assim pro Senhor: uau, eu vou chorar. Hoje é o dia. Eu falei assim: Deus, o Senhor me deu o salão. O Senhor traz as clientes. Mas se em algum momento eu tiver pisado fora, se em algum momento, através do meu serviço, o meu ego tenha crescido a ponto de eu me desviar, então eu te entrego o salão. Porque o que mais, Lene, o que mais mata o crente é o ego. Exato. Quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, e hoje eu louvo a Deus porque o Senhor soprou meu nome para lugares que eu nem imaginei. Eu tenho clientes que vêm de Nagano, eu tenho clientes que vêm de Shizuoka, eu tenho clientes que vêm de vários cantos do Japão. Cheio de cabeleireira brasileira por lá. Cheio de cabeleireira brasileira, essas moças me acham, essas virtuosas, no Insta, indicação, e elas vêm de lá até aqui para fazer o cabelo, sabe? E vem gente de mim, e eu falo assim, meu Deus, eu vejo a mão do Senhor em tudo, só que sempre vem o ego também, né? Eu posso, eu faço, sou eu. Não, não sou eu. É o Senhor. Então eu fiz essa oração e falei, Deus, se em algum momento, Senhor, o salão não tiver sido um canal do Senhor, um campo missionário, porque o salão de uma cristã é o campo missionário, sabe? Se tiver saindo fora, Deus, eu te entrego, eu paro com tudo. Eu paro com tudo. E aí eu atendi uma cliente. E aí aqui conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, nossa, eu precisava vir cortar o cabelo aqui hoje que eu tenho uma coisa pra te falar. Ai, a terapeuta, missionária, tudo, né? Ela falou assim, outro dia eu vim aqui cortar o cabelo. Eu vim aqui cortar o cabelo, eu vim só cortar o cabelo. E eu tinha pedido um sinal pra Deus antes de sair de casa. Que eu queria que Deus te usasse pra falar algo pra mim. Ai. Menina, e ali a gente tá só cortando o cabelo, né? E aí, naquele momento, Deus me direcionou a falar algumas palavras pra ela. E ela falou assim, hoje eu tô voltando aqui pra cortar o cabelo de novo, pra te dizer que eu voltei pra Jesus, meu marido voltou pra Jesus, entendeu? E a minha casa foi restaurada. Então, tipo assim, que não seja a Pamela, sabe? Sim, que ele cresça e que eu diminua. Eu sei. Mas um dos momentos mais marcantes é saber que aqui no salão tem gente voltando pra Jesus. Esse é um dos mais marcantes. Agora tem um outro também que é surreal. Ah, então tem mais. Calma. É que esse foi algo assim. Olha, você que é rebelde, 5 minutinhos com Jesus, vou te contar esse babado. Isso é rebelde. Desse jeito. Uma amiga chegou em mim, ela eu posso falar o nome. A Thalita chegou em mim e falou assim, Pã, quero cortar o cabelo. Quero cortar o cabelo. E a Thalita é aquela moça que tu olha pra ela, você fala assim, ela é crente. A Thalita é crente. É. Ah, tá. A Thalita é uma pessoa que você olha pra ela e você fala assim, não, essa daí é crente até o tutano. O olhar dela, o jeito dela, não é? O jeito dela, você olha pra ela, você vê Cristo nela. Sim. Ela é minha resposta de oração, nossa, de algo incrível. Mas eu vou deixar pra depois, pra um outro dia. Ah, Pamela. Aí eu vou contar só a parte do cabelo que envolve o salão. A Thalita falou assim, eu quero cortar o cabelo. Só que ela queria cortar muito o cabelo. Gente, o cabelo dela vinha aqui no bumbum, pra vocês terem noção. E ela queria cortar algo tipo assim, meio das costas. E eu não senti paz. E eu falei, tem certeza? E ela virou e falou assim, eu quero cortar, você vai cortar? Ou não vai cortar? Aí eu falei, tá bom, vou marcar um horário pra você cortar. Você foi orar. Aí eu marquei o horário, mas eu não senti paz no coração. Ela chegou, eu coloquei o hobby nela, lavei o cabelo dela, separei a divisão do cabelo pra fazer o corte. Na hora que eu peguei a tesoura, Lene, o Senhor deu um grito comigo. Deus deu um grito comigo, Deus virou pra mim e falou assim, não corta o cabelo da minha serva, da minha filha. Menina, eu soltei a tesoura na hora. Eu comecei a chorar e ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque Deus falou que eu não posso cortar o seu cabelo. Aí ela começou a chorar, você vai entender porque ela começou a chorar, e aí Deus mandou dizer algo pra ela.
ela se ajoelhava para orar ao lado da cama, mas quando ela se ajoelhava para orar, enquanto ela orava, Deus passava a mão no cabelo dela. Jesus passava a mão no cabelo dela. E quando você olhava o cabelo dela, é algo assim divino. Hoje em dia, a pessoa ter cabelo longo não significa que a pessoa é crente. Não. Antigamente significava. Você olhava uma pessoa de longe com aquele cabelão, você falava assim, ali tá uma crente, né? Sim. Por quê? Porque tem o cabelo longo. Hoje não. Hoje várias meninas têm o cabelo longo e nem por isso são cristãs, né? Mas a Thalita era algo surreal. Todos nós, Lênis, temos algo de identidade com Cristo. Exato, é isso. Sua identidade é uma particularidade de Deus. Eu, Pamela, não consigo usar um brinco grande. Eu só uso brinco pequenininho. Se eu botar um grande, parece que não sou eu. O Senhor na hora fala assim pra mim, tira. É identidade, Deus vai formando a identidade dele na gente. É algo diferente. É algo diferente. Eu tô com a unha assim, ó, dessa cor, tá vendo? Foi porque eu fui fazer a unha, a Lorena falou assim pra mim, ó, mas você só passa clarinho? Sim. Passa uma cor. Aí eu olhei pra bolinha de Natal dela e tava essa cor, né? E eu fui olhar fui buscar inspiração de unha. Sim. Aí passei o quê? A cor da inspiração, que era a mesma da bolinha de Natal. Sim. Lênia, eu já saí de lá assim, o que eu fiz? Agora eu não consigo horário pra tirar a unha. Você acredita? Porque eu não me sinto bem. Porque a Pamela é a Pamela que usa o branquinho. É minha identidade com Cristo. Sim. É sabe? É a minha particularidade com Cristo. O que Deus cobra de você. Né? Exatamente. Agora eu tô aqui tentando horário com Lorena pra tirar. Estamos chegando ao fim do nosso Conexão Cast. Ai, meu Deus. E tenho mais 2 perguntinhas para você. A primeira, que mensagem você deixaria para uma pessoa que está fazendo essa transição de carreira, que quer sair da fábrica, mas está insegura, mas tem vontade de empreender? O que você falaria para essa pessoa? Estar no centro da vontade de Deus também vai te fazer viver o extraordinário. E calma, quando a gente está sendo direcionado por Deus, a gente vai passar por tempestades. E essas tempestades é para você prosseguir pro alvo, entendeu? Não é para você parar e voltar para trás. Porque às vezes quando a gente vê o primeiro obstáculo, que nem quando eu contei aqui, eu saí da fábrica, o que aconteceu comigo? Todas as clientes desmarcaram. Se eu tivesse naquele momento ali voltado para trás e falado assim, não, eu quero voltar para a fábrica, eu não estaria vivendo hoje grandes sonhos, realizando grandes coisas que Deus tem para mim. Mas eu falo para você, estar no centro da vontade de Deus vai te fazer viver o extraordinário da parte dele na sua vida. Então não para, não desista. Tá com medo? Você vai com medo mesmo. E o Espírito Santo, ele é aquele que ele muda o ambiente quando ele chega. Então eu não sei qual parte da sua vida precisa ser mudada e moldada por Deus. Mas se permita começar um novo ano, se permita começar uma nova jornada na sua vida, um novo ciclo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Virtuosa, eu sei que no seu último tratamento, né, que você ficou internado devido a uns problemas, você teve que raspar o seu cabelo e você traz a beleza do cabelo das mulheradas. E por um tempo você teve que usar, né, aplique? Eu usei lace. Lace. Como foi assim? Porque eu sempre percebi que você nunca deixou de ser a Pamela alegre, virtuosa, mesmo passando por momentos difíceis. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E com cabelo, Ele é Deus. E sem cabelo, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curada for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus, Ele é bom e Ele é fiel a todo tempo. Amém. O tempo que eu raspei o meu cabelo foi o tempo que eu entreguei o meu cabelo para Jesus, né? A maioria das minhas clientes sabem dessa história quando o Senhor me leva a ministrar essa história para elas, né? Então, hoje você vai saber também um pouquinho do porquê eu raspei o meu cabelo. Tem gente que acha que eu raspei o meu cabelo porque eu fiz transição capilar, né? Eu falei, vou voltar a ser cacheada! E do dia pra noite eu raspei o cabelo. Que isso!
Mas não foi isso, gata garota. Não foi isso, não foi isso, não foi isso. Mas fica pro próximo. Mas fica pro próximo podcast. Não perca. O que eu falo pra vocês é: Deus é bom o tempo todo. Enquanto você tiver fôlego, louve ao Senhor e adore o Senhor. Independente, ande com Jesus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Sabe, porque uma multidão andava com Jesus e nem todos eles recebiam tudo o que queriam, porque eles queriam o status de estar com Jesus. Mas poucos tiveram a chance de conhecê-lo de perto. Entendeu? Então conheça Jesus de perto, seja íntimo dele, ande com ele, fale sobre ele, mas sente à mesa com ele também. Isso é importante. E aí você vai entender que vai muito além do que os nossos olhos podem ver ou pode ser sentido, sabe? Estar com Deus é estar debaixo da graça dele. Virtuosa, para finalizar o nosso Conexão Cast, nossa última perguntinha. Ai, meu Deus, Lene. Não é verdade, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu vou te pedir para você deixar uma mensagem para uma pessoa que hoje está desanimada. Aí a gente vai finalizar com essa mensagem. Meu Deus! Hello, gata garota! Bora, Roage! Tu já tomou banho? Então vai tomar um banho. Aproveita e toma um banho prêmio. Entendeu? Entra naquele chuveiro, pega a melhor máscara que você tiver de tratamento, passa nesse cabelo e entenda que você é filha do rei, você é amada, escolhida, preciosa do Senhor. Você é menina dos olhos do Senhor. Então não deixe que palavras de fora digam quem é você. Não, o Senhor já sabe quem você é. Mas se revista de Jesus, entendeu? Então recebe ânimo, recebe força. E em Neemias a gente vai descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força. Entendeu? Eu também tenho dias tristes, Virtuosa, eu tenho. Mas eu dou prazo para minha tristeza. Ela tem 5 minutos na minha vida. Eu sento ali, eu choro meus 5 minutos. Acabou esses 5 minutos, eu enxugo as lágrimas e bora pra frente. A vida é linda e tá aí pra ser vivida. Aproveita! Aproveita, gata garota! Uhul! sem desânimo, né? Sem desânimo, misericórdia! Gata garota, virtuosa, muito obrigada pelo Conexão Cast, pelo tempo que você proporcionou aqui para nós. Obrigada por esse tempo. tempo. Eu tenho a certeza que o povo vai chorar, vai rir, vai se animar, vai ser tudo de bom, vai ser divino. Ai, Jesus da glória. Vai ser do céu. Do céu, em nome de Jesus. Tchau, gata garota. Beijo. Uhul. Obrigada. Ai, obrigada, Lene. Deus abençoe. Foi tão lindo, foi tão lindo.